Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 1, Futebol Clube Porto 0. Jogo da 7ª jornada da Liga Portuguesa que permite que o Benfica suba à condição, é verdade, à liderança do campeonato com mais 2 pontos do que o Sporting, que no entanto só joga amanhã em Faro contra o Farense e poderá até inclusive isolar-se. Porquê? Porque o Futebol Clube Porto, que até aqui partilhava a liderança com os Leões, perdeu pela primeira vez no campeonato, o que deixa inclusive a equipa de Ruben Amorim como única invicta desta prova. Ora, o jogo de hoje foi resolvido com um golo de Di Maria ao minuto 68, após cruzamento de David Neres, e foi marcado, inevitavelmente, pela expulsão de Fábio Cardoso, defesa central do Futebol Clube do Porto, logo aos 19 minutos, e pela inferioridade numérica da equipa de Sérgio Conceição a partir daí. Ora, até à expulsão, o jogo estava dividido, e na verdade dividido continuou, pelo menos até ao intervalo, porque o Benfica mostrou sempre, durante toda a primeira parte, muita dificuldade para entrar em zonas de criação, o que leva, inclusive, à eternização do debate, até com novos argumentos. Afinal de contas, Di Maria e Neres podem e devem jogar juntos ou não. Bom, o facto de o gol do Benfica ter nascido de uma jogada de Neres terminada ou concluída por Di Maria pode levar-nos todos a dizer que sim. Mas aqui depois também é preciso entrar em linha de conta com outros fatores, nomeadamente o facto de ter sido contra 10 homens e contra uma equipa que já estava há 50 minutos com 10 homens e estava cada vez mais encostada às cordas já nesse momento. E atenção, porque mesmo com 10 homens, não só, mesmo contra 10 homens, não só na primeira parte, Di Maria e Neres demoraram muito a tornar-se influentes no ataque. A primeira parte do Benfica foi de uma pobreza franciscana em termos ofensivos. Acabou o Benfica aos 45 minutos com 0 remates enquadrados e um índice de gols esperados, um XG de 0,5, o que quer dizer que só produziu o suficiente para marcar meio golo. Como mesmo com 10... Durante os primeiros 45 minutos, o Porto foi sempre sendo capaz de encontrar o espaço atrás dos alas do Benfica, em situações de transição ofensiva. Por isso mesmo, o Porto chegou ao intervalo com números muito equilibrados, relativamente ao Benfica. 11 ações na área contra as 17 dos encarnados, 5 remates contra os 7 da equipa de Roger Schmidt, 2 remates enquadrados contra 0 da equipa de Roger Schmidt, e num desses remates, inclusive, Trubin teve que fazer uma excelente defesa num remate fora da área de PP. Ora, muito bem, o jogo foi muito isto, dificuldade do Benfica em ataque organizado, notar ali alguma falta de cérebro, algo que me pareceu, muita criatividade, mas pouca capacidade para racionalizar aquilo que devia ser o jogo de ataque, incapacidade total para ligar o jogo por dentro, que levou inclusive a uma exibição menos feliz de Rafa, que até aqui vinha sendo o elemento em destaque na equipa do Benfica em quase todos os jogos, terá feito o seu pior jogo desta temporada, porque lhe faltava espaço por dentro para poder acelerar, para poder meter as suas mudanças de velocidade, e até ao intervalo, facilidades do Futebol Clube Porto em situações de transição ofensiva, o que levava a que o Benfica ficasse um bocadinho ali entre dois fogos. Avança, não avança. Porquê? Porque tem que proteger as costas. Portanto, aquilo não estava a correr muito bem. Ora, na segunda parte, o jogo mudou. Seja porque acabou o gás ao Futebol Clube Porto e houve jogadores em dificuldades físicas que, se calhar, teriam justificado a substituição um bocadinho mais cedo. Seja porque o Benfica meteu outro ritmo no jogo. A verdade é que os encarnados apareceram para a segunda parte mais velozes, mais capazes de levar o jogo, ora por um corredor, ora por outro, ainda com muitas dificuldades para ligar por dentro, mas já com mais possibilidade de alargar o jogo aos seus corredores laterais, e as ocasiões de golo na baliza de Diogo Costa acabaram por se suceder. O Cockchu acertou no poste, Neres tirou uma belíssima mancha ao guarda-redes do Futebol Clube do Porto, Otamendi, após um cruzamento largo, meteu a bola nas redes laterais, e à quarta o Benfica marcou mesmo, numa jogada que começa em Orsenas, no lado esquerdo, ele mete um bocadinho mais para dentro para Neres, que acaba por fazer o cruzamento. Di Maria até parece que não dá muito bem na bola, a bola bate no chão depois do remate, resvala ainda no corpo do Wendel, mas enrola e acaba por se aninhar no fundo da baliza de Diogo Costa. Ora, a ideia que ficou, no entanto, foi a de que, se não fosse ali, o Benfica acabaria na mesma por marcar. O Porto estava já em enormíssimas dificuldades e o Benfica estava a levar o jogo cada vez mais para perto da baliza do Futebol Clube do Porto, como se vê, aliás, pelos números do segundo tempo, que são muito favoráveis ao Benfica. O Benfica, na segunda parte, já faz 9 remates contra 2, 3 remates enquadrados contra nenhum, e tem 21 ações na área contra 9 do Futebol Clube do Porto, que nesta segunda parte já não tinha mesmo capacidade para chegar à frente.
Vamos então à fotografia tática do jogo. O Benfica trocou 3 homens face à vitória em Portimão contra o Portimonense. Regressou António Silva como defesa central e para fazer uma belíssima segunda parte, onde também foi importante na forma como o Benfica foi empurrando o Porto mais e mais para trás, e regressou para o lugar de Morato, que só tinha jogado em Portimão precisamente para ganhar alguns minutos antes da partida que vai ter de fazer contra o Inter na Liga dos Campeões, porque António Silva está suspenso. Além disso, regressou João Neves ao meio-campo, por troca com o Florentino, e apostou, de facto, Roger Schmidt na coabitação entre Di Maria, Rafa e Neres, fazendo regressar Di Maria e sacrificando João Mário no 11 do Benfica. Isto levou a que o Benfica se dispusesse, como sempre, aliás, no seu 4-2-3-1, com laterais ofensivos, projetados, 2 médios a funcionarem como eixo de estabilidade e os 3 atacantes que trocaram até muito pouco de posições. Seria de esperar, se calhar, que Di Maria aparecesse mais vezes na esquerda e Neres na direita, que pudessem trocar, mas não, isso raramente aconteceu. Neres esteve quase sempre pelo lado esquerdo, Rafa perdido no meio de uma floresta de pernas dos jogadores do Futebol Clube do Porto no corredor central, e Di Maria a jogar muito pela direita, os 3 no apoio ao ponta de lança, que foi Musa. Ora, lá mais para a frente, a primeira troca que foi feita por Roger Schmidt foi precisamente a de pontas de lança. Porquê? Porque aos 66 minutos, com o jogo ainda em 0-0, e muita gente, quando viu o Artur Cabral pronto para entrar, se terá chegado a admitir que pudesse sair outro jogador e que o alemão apostasse em 2 pontas de lança, mas não, quem saiu mesmo foi Musa, e o Benfica continuou a manter a sua estrutura, só que com um novo ponta de lança. Artur Cabral, aliás, praticamente não se viu enquanto esteve em campo nesses 24 minutos finais, mais os 6 de desconto. Mais perto do final do jogo, o Benfica ainda trocou Di Maria por João Mário e Neres por Jurasek, fazendo subir Orsnes para o ataque. Passou então a ter uma tripla de apoio ao ponta de lança, Artur Cabral, mais pacata, vamos chamar-lhe assim. Porquê? Porque lá estava Rafa ainda, que depois acabou por sair para entrar Tenkstedt, mas estavam depois João Mário e Orsnes, 2 jogadores que não são tão criativos, não são tanto de risco como eram os que estavam de início, mas o Benfica nessa altura já estava em vantagem. É verdade que o Porto estava com 10, mas terá sentido Schmidt nessa altura, que era a altura de segurar o golo que tinha de vantagem. Quanto ao Porto, Sérgio Conceição trocou 2 homens da vitória sobre o Gil Vicente e não sem alguma surpresa num dos casos. Porquê? Porque saiu o André Franco e quem entrou para o seu lugar foi o Romário Baró, enquanto o PP entrou para a vaga de Ivan Reimer. Portanto, o Porto entrou com Diogo Costa na baliza, depois João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e o Wendel no quarteto defensivo, sempre com o Wendel a procurar muito jogar por dentro e ele faz isso bem. Varela e Eustáquio foram o par de médios e depois Baró juntava-se-lhes muitas vezes, vindo da meia-direita para fazer terceiro médio. PP encostava entre a posição de segundo ponta de lança nas costas de Taremi e a meia-esquerda para aproveitar a largura que era dada no campo por Galeno, que era o extremo esquerdo da equipa do Futebol Clube do Porto, ele sim, bem aberto lá na frente. Ora, quando o Porto ficou reduzido a 10 homens, por causa da expulsão de Fábio Cardoso, e acabou por entrar Zé Pedro, um defesa central da equipa B, para o lugar de Romário Baró, o que é que aconteceu? O Porto passou a jogar numa espécie de 4-4-1. PP passou a ter que encostar mais sobre o lado direito, e ele tinha feito até aí e acabou por fazer mesmo até a final uma excelente primeira parte, depois na segunda parte desapareceu mais um bocado. Galeno aberto na esquerda, Varela e Eustáquio ainda como par de médios, mas Taremi sozinho na frente. O Porto, no momento defensivo, ora defendia em 4-1-4, tentava pressionar, avançando PP na direita, Galeno na esquerda, e ainda para perto do Taremi. Ora, o fazia em 4-4-1, com o PP na mesma linha de Varela, Eustáquio e Galeno. Ora, até o fazia numa espécie de 5-3-1, porque muitas vezes Galeno foi chamado a ser lateral esquerdo para que o Wendel pudesse fechar mais por dentro, e o Porto chegou a ter, em alguns momentos, linha de 5 atrás, através da integração de Galeno. Só que Galeno, a partir de determinada altura, também foram-lhe faltando as pilhas e acabou por não ser capaz de fazer tudo aquilo que se exigia dele. Pareceu-me que
Sérgio Conceição demorou bastante a mexer na equipa, só mexeu ao minuto 80, depois daquela troca para recolocar um segundo defesa central em campo, e já havia vários jogadores em déficit físico quando ele o fez. Na altura trocou Wendel e PP por Francisco Conceição e Gonçalo Borges para dar mais risco, para dar mais criatividade, para dar mais 1 para 1, mas já era tarde. O Porto ainda passou os últimos minutos dentro do meio-campo do Benfica, à procura de tentar o gol do empate, mas sem criar verdadeiramente situações de golo que o justificassem. Ainda entrou também Ivan Reimer para o lugar de Alan Varela, de maneira a que o meio-campo do Porto se tornasse ainda mais ofensivo, mas já não foi a tempo de fazer fosse o que fosse de um jogo em que os portistas foram claramente inabilitados pelo facto de terem ficado com 10. Muito difícil escolher o homem do jogo de uma partida que foi pobre em termos técnicos e em termos de criação ofensiva. Na primeira parte, destacaram-se alguns jogadores, sobretudo do Futebol Clube do Porto. PP parece-me que era o homem mais até ao minuto 45. Resultou muito bem a sua entrada em jogo. Também estiveram bem o Wendel e o guarda-redes Diogo Costa. Trubin ainda fez uma grande defesa a remate de PP e uma saída rápida aos pés de Taremi a impedir duas das melhores situações de perigo do Futebol Clube do Porto. Esteve bem também nesse primeiro tempo, mas aquilo que se viu da primeira parte foi um Benfica frouxo em termos ofensivos. Na segunda parte, houve algumas unidades do Benfica que melhoraram bastante de rendimento. Já citei aqui o caso do António Silva, posso citar também o João Neves, posso citar o Neres. Parece-me que foram, na segunda parte, os três melhores, e eu, se tivesse que escolher um herói do jogo, diria David Neres. Porquê? Porque foi ele que esteve na maior parte das situações de perigo do Benfica na frente e foi ele que acabou por causar mais confusão dentro da estrutura defensiva do Futebol Clube. Vai inevitavelmente falar-se bastante da arbitragem de João Pinheiro neste clássico, porque ela foi polémica, porque ela acabou por estar ligada à história do jogo, com a expulsão de Fábio Cardoso logo aos 19 minutos, mas parece-me que o árbitro esteve bem em todas as decisões que tomou, inclusive é aquela em que o VAR, Artur Soares Dias, quase o induzia em erro. Vou falar aqui de três situações, porque me parece que foram as três situações fundamentais do jogo. A primeira, a expulsão de Fábio Cardoso logo ao minuto 19. Fábio Cardoso é expulso porque derruba David Neres. É verdade que joga a bola, e Sérgio Conceição foi lá várias vezes dizer isso. Ele joga a bola com a perna esquerda, mas depois levanta a perna direita de maneira a derrubar o atacante brasileiro do Benfica, impedindo-o de seguir com a bola controlada para a área, sem poder ser dobrado o Fábio Cardoso por nenhum colega da defesa. Por isso, cartão vermelho bem mostrado. Parece-me que decidiu bem também depois o João Pinheiro no lance em que David Carmo derruba Rafa e David Carmo aí foi ultrapassado em velocidade por Rafa e acaba por cometer falta sobre o atacante do Benfica, mas neste caso é verdade que Rafa tinha a bola controlada, podia seguir para a área, mas parece-me que José Pedro, o outro central do Futebol Clube do Porto, estava em condições de poder fazer a dobra, não estava fora do lance, portanto é lance de cartão amarelo e não de cartão vermelho, e parece-me que esteve bem também na não marcação de uma grande penalidade pedida por Taremi, num lance em que Taremi chega à área, toca na bola, Trubin também toca na bola, mas depois o contacto acaba por não resultar de nenhuma mudança, nem de comportamento, nem de trajetória, nem de nenhum alongar dos membros por parte do guarda-redes do Benfica. É resultado natural de dois jogadores que querem disputar a bola e vão cada um no seu sentido. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.